E Paulo escrevendo, ele trata algo interessante. Ele diz que aquele que está em Cristo, o salvo, o convertido, o crente, eu e você, nova criatura é. As coisas velhas passaram, a vida ímpia, a vida antiga, e tudo se fez novo. Ele dá uma característica do modelo, do padrão de um salvo. Se alguém é de fato salvo, se alguém é de fato convertido, se alguém é de fato cristão, ele é uma nova criatura, uma outra criatura, uma outra. As coisas velhas, a criatura velha, o perfil, o padrão, a estrutura antiga tem que morrer. E tudo se fazer novo, uma nova estrutura, uma nova composição moral, espiritual, tem que ser refeita, resultando no crente. Se não ocorreu isso, não há qualquer evidência de cristianismo, nem de conversão, nem de salvação. A maior dádiva dada de Deus ao homem, através de Cristo, a salvação. É talvez o único grande propósito do advento do Messias. Talvez é o único grande propósito da encarnação, através do nascimento virginal de Jesus, ministério terreno de 3 anos e meio, morte na cruz do Calvário, vertendo sangue, e ressurreição e ascensão aos céus. Foi para dar ao homem vida eterna, salvação. Esse é o grande propósito do cristianismo, esse é o grande propósito da igreja, esse é o grande objetivo meu e seu nessa terra, ser salvo. E é sobre isso que nós temos que tratar. É impressionante como não se fala mais de salvação em muitos lugares. Você não vê conferências sendo feitas a respeito da salvação, congressos, você não vê simpósios, você não vê livros escritos sobre salvação, você não vê mensagens pregadas sobre salvação, apostilas, estudos detalhando, ensinando, inferindo a respeito de salvação. Como eu posso deixar de salvação, ser o princípio da morte de Jesus, seu fundamento, seu propósito, deveria ser uma das maiores mensagens da igreja, a salvação, deveria ser o maior tema da literatura cristã, salvação, deveria ser o maior tema dos congressos, salvação. Esse é o propósito. Desde que você vem a Cristo, o seu horizonte se amplia, seus olhos se abrem. Até Cristo você tem uma noção, uma ótica terrena, limitada, para esse tempo. Quando o Evangelho vem a você e você se converte, a sua visão se alarga e passa a ser eterna. A sua visão, você passa então a entender que o mundo é transitório e que você espera uma pátria futura e a vida eterna. Então, se eu sei que é nisso que consiste o Evangelho, eu deveria viver então tendo em mente valores eternos. Eu deveria trabalhar por valores eternos. Deveria viver tendo em conta valores eternos. Eu deveria viver esperando a volta de Cristo. Eu deveria trabalhar para que eu vá quando Ele voltar. Eu deveria trabalhar sempre para a minha salvação. Esse é o tema da igreja. Jesus veio resgatar. Resgatar o quê? Pecadores do inferno. Jesus veio salvar o quê? Condenados do inferno. Jesus veio dar o quê? Vida a quem estava morto espiritualmente em Adão. Esse é o propósito.
Nós não temos absolutamente, meu irmão, nenhum pacto com essa terra. Se você não pensar assim, se você tiver em mente valores terrenos e a sua vida consistir em se formar, ter diploma, casar, ter filho, fazer sexo, viver feliz, viajar, meu irmão, você não pode se considerar um cristão. Isso tudo no cristão é transitório, isso tudo são componentes, detalhes apenas que municiam a caminhada dele rumo a Jerusalém celeste. Mas é isso que as igrejas têm feito, e é isso que os cristãos têm buscado: ser feliz, ter um bom emprego, ter uma boa casa, um bom carro, ser feliz, aqui, construir, realizar seus sonhos na terra. E não há qualquer indício disso no propósito do Evangelho, não há qualquer indício disso no sangue de Cristo ter sido derramado. Ele não veio fazer isso, ele veio salvar, redimir. Quando Deus criou todas as coisas, tudo era muito bom: terra, céus, animais, o homem e a mulher. Quando o pecado entrou, desorganizou o sistema e corrompeu tudo. Então ele faz novos céus e nova terra. Acabou isso aqui, já era. Isso aqui está desconjuntado, isso aqui está desconformado. Então nós passamos a ter uma nova meta celeste. Então é sobre salvação. E por que não se fala de salvação? Por que não se prega tanto de salvação? Por quê? Sabe por quê? Porque a maioria se considera salva. Então para que pregar salvação para um povo que já é salvo? Para que fazer uma conferência de salvação para gente que já é salva? Para que falar de salvação para um povo que já é salvo? Então não se fala de salvação porque todos se julgam salvos. Então salvação está ligada a ímpio e não a igreja, e não a mim e a você. E a maioria está se julgando salva, quando na verdade não é. Se você e eu julgamos salvo, se você diz: não, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza da minha conversão, eu sou convertido de verdade, e o verdadeiro convertido é salvo. Para ser salvo tem que ser convertido, e o verdadeiro convertido é salvo. Você diz: eu sou convertido, eu sou salvo. Tudo bem, você pode afirmar isso, e eu. Agora me diz, baseado no que você afirma a sua salvação? Eu afirmo a minha, nós afirmamos a nossa. Você não pode se dizer salvo por se dizer. Há uma doutrina que garante a segurança da salvação, e se você não tiver embasado nela, você não pode se dizer salvo. Jesus mesmo diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem que haver, meu irmão, em você uma evidência para saber se você é salvo. Você não diz que é salvo por dizer, tem que haver em você uma evidência, e há uma doutrina que evidencia a salvação, há uma doutrina que traz a segurança da salvação. E só há uma grande doutrina, e se você não estiver alicerçado nela, você não pode se dizer salvo. E essa doutrina é a regeneração, o novo nascimento. O que está em Cristo, nova criatura é, foi transformado, uma nova criatura, um novo ser. As coisas velhas, hábitos, ações, pensamentos, sentimentos, morreram, foram sepultados com Cristo, e uma nova natureza foi dada a ele. Se um homem não é regenerado, não é convertido, e se ele não é convertido, não é salvo. Se ele não nasceu de novo, não foi transformado pelo poder sobrenatural, ele não é salvo. Quem está em Cristo? Quem é crente, quem é salvo.
é uma nova criatura, é uma outra pessoa. Tudo se fez novo.